Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos receber o nosso pastor presidente, pastor João Seno, que também é o presidente da nossa ETOB e da Escola Dominical. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Queiram estar assentados. Louvamos a Deus por todos quantos aqui vieram nesta noite, nesse início do quinto EBOSEC, quinta Escola Bíblica de Obreiros e Simpósio de Educadores, Educandos Cristãos de Criciúma. Isso forma então a sigla EBOSEC. Graças a Deus pelas 4 escolas que já tivemos, estamos na quinta escola. E que bom que você veio fazer parte, pois se é uma escola, nós estamos aqui para aprender. E quem não precisa aprender? Todos nós, ninguém é perfeito e carecemos de nos aperfeiçoar mais e mais. E louvamos a Deus por nesta noite já termos então professores em nosso meio para ministrar a aula nesta noite. É com alegria queremos apresentar pastor Aldo Galina de Joinville, nosso amigo, companheiro já de longas datas, e todas as vezes que vem, sempre uma alegria. Deus abençoe. Sua esposa, a irmã Carmen, está ali acompanhando. Deus abençoe. Obrigado, muito bem-vindos. Que Deus ajude. Amém. Também a irmã Joane Bentes, de Curitiba, conhecida por Tia Jô. Deus abençoe, bem-vinda. Deus te ajude, abençoe. Aleluia, veio só. Aleluia, Deus abençoe. Aleluia, graças a Deus. Muito bem. Tia Jô, que fez muitos trabalhos ali nos Gideões. Hoje trabalha com a CPAD, mora em Curitiba. Também o conjunto Átrios, que já louvou o Senhor, vocês são bem-vindos. E todos que aqui chegaram nesta noite. Queremos ver se temos alguém de outra localidade que nos visita nesta noite, que vieram de outra cidade. Pode ser que temos alguém que não seja aqui de Criciúma. Então nós gostaríamos de ver e apresentar. Temos porventura alguém? Poderia lá, temos uma mão levantada, mais outra. Pessoas amigas que estão entre nós, por gentileza, poderia se manifestar. Deus abençoe também, vocês são bem-vindos entre nós. Vamos colocar em pé e vamos nos saudar um aos outros, nossos supervisores dos setores que aqui estão e de vários setores do nosso campo de trabalho de Criciúma, que aqui estão nessa noite para participar dessa escola bíblica. É um motivo para nós nos confraternizar também. E enquanto será louvado o Senhor com um hino, nós podemos nos confraternizar cumprimentando um ao outro e desejando que Deus venha abençoar ricamente. Levantamos a nossa mão e juntos vamos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimenta alguém ao seu lado e deseja: que bom que você veio. Preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso.
Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Cantemos. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Oh, glória! Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Juntos. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Aleluia. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Assentar, meus amados, adorando o Senhor, exaltando o nome do nosso Deus. Nós queremos dar o bem-vindo a todos e dizer que é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, este evento na sua 5ª edição, e tem também a idealização da nossa Escola de Educação Teológica, Orlando Brasil, que tem na sua direção o evangelista Gerson Monteiro, e a diretora de ensino, a Kelly, e também o pastor Judson. E nós também participamos como Escola Bíblica Dominical, a superintendência, esse que vos fala, e também o presbítero irmão Nelson da Silveira. E toda a equipe que está trabalhando aqui em cima, lá embaixo. Eu quero dar uma notinha aos irmãos, aquilo que já é de praxe. Nós temos o kit de material para aqueles que se inscrevem. E há um pedido, uma solicitação do pastor Roberto, para que os irmãos que congregam, pelo menos na central, para que desçam ali no primeiro piso e inscrevam-se. Quando você se inscreve, você então tem direito a todos os períodos de ministração do evento, para participar, assistir deles, desde hoje à noite até sábado à noite, domingo pela manhã. E também o casal, ele paga apenas uma inscrição, investe apenas uma inscrição, e ambos recebem o seu certificado com 32 varas aulas no final. Nós vamos entregar até o domingo todos os certificados do evento, para ficar mais fácil assim para cada irmão, cada participante levar o seu certificado. O kit de material está aqui, a pasta da nossa casa, CPAD, e junto você tem ali alguns itens, uma pesquisa de satisfação, para você avaliar no final do evento e entregar lá no sábado à noite ou domingo de manhã, e um bloco de anotações, caneta, e também o crachá e esta apostila. A apostila é, na verdade, praticamente um livro. São 38 páginas que contém todos os conteúdos de todos os ministrantes que aqui estarão, meus amados. Então, nós fazemos também, reforçando o pedido, para que aqueles queridos irmãos que ainda não desceram ao piso intermediário, ao primeiro piso, ao andar de baixo aqui, que possam fazer. Chegue ali, invista neste evento, invista no teu ministério. E como nós falamos ontem aqui na reunião, nós dissemos que a unção não é treinamento, não é preparação, certo? O poder de Deus tem o seu papel, é indispensável, mas o treinamento, a preparação por parte daqueles que são chamados por Deus também é indispensável, porque assim Deus deixou. Nós vamos ouvir um louvor pelo Grupo Átrios, eles vão estar adorando a Deus com o louvor deles, e nós vamos estar adorando com a nossa oferta. Em seguida, logo após esse louvor, a nossa convidada, a tia Jo, a Joane Bentes, estará trazendo uma palavra de saudação a toda a plenária aqui, pois em seguida a palavra de saudação dela, nós vamos então já descer na área infanto-juvenil, junto com a irmã Kelly, que vai conduzir a nossa ministrante, a tia Jo, e a irmã Valdiza, do departamento infantil, e vamos estar ali no primeiro piso com todos aqueles educadores, líderes na área de criança, na área de adolescente, na área juvenil, enfim, toda a área infanto-juvenil. Tá? Vamos pedir ao conjunto que possa adorar a Deus, e nós vamos adorar contribuindo, né? Contribua com alegria, Deus ama aquele que dá com alegria. Conjunto Sal da Igreja com a Paz, Senhor. Convidaria vocês a adorar o Senhor e contribuir com a obra de Deus.
Senhor Jesus, abençoa-nos. Oh Senhor, viemos te adorar, Jesus. Oh, aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a seja o dom pelos séculos dos séculos. Igreja, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. O que está sentado no trono do Senhor, no trono do Senhor, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra dada ao Senhor, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Juntos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, queria que você dissesse: poderoso Deus, poderoso, mais forte. Deus, é Deus, é Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus,
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós gostaríamos que a igreja se colocasse em pé. Nós vamos receber a nossa professora, a irmã Joane Bentes, a tia Jo. E quero avisar os irmãos que após a saudação da irmã Joane Bentes, o conjunto átrio estará louvando o Senhor com mais um corinho. E o pessoal que vão fazer o estudo com ela poderão descer no piso inferior. E com a igreja agora, nós queremos chamar a tia Jo e avisar que o material da tia Jo encontra-se na apostila, na página de número 15. Nós gostaríamos de convidar a irmã Joane Bentes, então, para fazer a sua saudação nesta noite. No amor de Deus, que é tão grande assim, eu quero saudar meninos e meninas de Jesus com a paz do Senhor. Amém? Quantos vieram aqui movidos por este amor? Amém. É o que nos sustenta, que nos coloca em pé. Então, como menino de Jesus, menina de Jesus, porque eu sempre digo que na minha igreja não tem velho, né, irmãos? Tem menino carequinha, barrigudinho, cabelo branco. Quem já dependeu do colo de Jesus aqui? Do segurar de mão, do abraço. Abra seu braço e diga: o amor de Deus é tão grande. É por isso que eu estou aqui hoje. O amor de Deus é tão grande. Me cerca pela direita. Vai lá, vamos lá. Vai, espanta esse frio. É uma escola bíblica. Me cerca pela esquerda, tá bonito. Me cerca pela frente. Me cerca por trás, não sobra nada, tá tudo cercado. O amor de Deus é tão profundo. Cuidado com a coluna. Vamos lá? Alguém arrisca ou tá com medo da barriga? É tão alto na pontinha do pé. Levanta assim, ó. Alonga para sentir esse amor bem gostoso. É tão imenso. E no amor de Deus você vai dar um abraço na pessoa mais bonita que sentou do seu lado. Agora sim. Aproveite e diga palavras como estas. O amor de Deus é maior que o seu problema. O amor de Deus é maior que a sua enfermidade. O amor de Deus é maior que a crise mundial. O amor de Deus é maior que as suas dificuldades. O amor de Deus é maior que as adversidades da vida. E por este amor aqui estamos. Podem ficar à vontade. Sou grata ao Senhor por esta oportunidade. Estar aqui ao lado do nosso querido presidente da Convenção do Estado. Trago um abraço do pastor Wagner, que ontem eu tomei um refrigerante com ele. É muito raro isso, por causa da agenda. E ele disse: mande um abraço para o pastor Sena. Que Deus abençoe. Sou grata ao Senhor por este convite. E eu estou aqui nesta escola bíblica para falarmos um pouquinho da relevância da educação infantil cristã para a formação de futuros líderes. Que bom que nossas crianças estão sendo lembradas. Eu costumo dizer, eu nasci na Assembleia de Deus, pretendo ser arrebatada nela. Meu pai tem 50 anos de ministério. É um pastor da Assembleia de Deus no estado do Amazonas. Foi separado ao ministério pelo pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Essas são minhas raízes. Mas há muito tempo a minha igreja dormiu em relação a uma geração. Crianças e adolescentes. E enquanto a minha igreja dormia, Satanás levantou ao Disney. Satanás levantou a Xuxa. Satanás destruiu gerações e gerações. Você quer saber a consequência do sono da igreja? Quem tem um desviado na família aqui, levanta a mão. Desses desviados, quantos foram crianças da igreja? Levanta a mão. Está aqui. A mesma proporção. Os desviados de hoje foram as crianças do passado.
que sentaram nas nossas cadeiras, mas que não tiveram educadores, que não tiveram apoio aqui dentro. Como diz o nosso presidente nacional, nossas casas de recuperação para menores está cheia de Mateus, de Lucas, de Moisés, de Gideão. Uma certa vez ele me disse, em uma das nossas conferências, nunca deixe de ensinar crianças. Mesmo que você esteja velhinha, não mude o foco. Chorando, ele me disse, naquela época ainda era FEBEM, houve uma rebelião e no Belenzinho nós temos uma casa de recuperação bem atrás para menores, que era uma FEBEM muito famosa. E ele pegou um jornal na segunda-feira de manhã e de capa dizia mortos e desaparecidos da FEBEM. E ele começou a ler o nome. E lá estava Gideão, Lucas, Tiago, Moisés, Abraão. 70% dos nomes eram bíblicos. Ele deu um grito, um assessor veio e ele disse, eu quero uma pesquisa, eu quero saber por que o nome dos meninos desta FEBEM, na grande maioria, são bíblicos. Pasmem-se, amados. A conclusão foi que 60%, 70% dos internos daquela FEBEM eram filhos de crentes. Mas a minha igreja acordou. A minha igreja está acordando. E o meu Jesus está avivando crianças e adolescentes nesta nação. Ainda domingo nós vimos Jesus batizar lá em Americana, no Pastor Munhoz, mais de 115 crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Vocês vão acompanhar pelo programa Movimento Pentecostal sábado de manhã, porque a CPAD filmou. Jesus está batizando crianças com o Espírito Santo. Faço minhas palavras do meu mestre, o meu modelo, o meu referencial, o maior pedagogo da humanidade, Jesus de Nazaré. Marcos capítulo 9, versículos 36 e 37, diz, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e não recebe somente a mim, mas aquele que me enviou. Segundo o costume da época, essa criança não tinha mais de 6 anos de idade, para Jesus tomar e fazer a atitude que fez, colocando em seus braços. Plenos anos formativos, desenvolvimento, formação de caráter e ampliação. É hora de semear a palavra de Deus. Ouça, é mais fácil plantar uma semente do que trocar uma árvore, mudar uma árvore. O coração deles, daquele menininho lindo que me olha ali, é de quem chegar primeiro. Se o pedófilo chegar, vai destruí-lo. Se o traficante chegar, vai fazê-lo drogado. Se o espírita chegar, vai enganá-lo. Se o lesbianismo e o homossexualismo chegar, vai marcá-lo para toda a vida. Mas se Jesus chegar através de você, vai ser pastor. Vai substituir pastor João Sena no futuro. Vai sentar nessas cadeiras. Porque esta geração é projeto de Deus. É projeto desta tribuna. É projeto deste microfone. É projeto deste instrumental. É projeto de Deus. Quantos acreditam nisto? É mais fácil plantar uma semente do que mudar uma árvore. A hora de plantar a semente é agora. Que Deus abençoe. Que tenhamos uma escola bíblica que fará a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós colocamos todos em pé, meus amados. Agora nós vamos pedir então que aqueles que vão cursar
essa área infanto-juvenil, já podem descer. Nós temos aqui uma saída por essa porta. Temos também ali pela porta principal, onde você pode descer. Você que vai estar, então, cursando essa área infanto-juvenil, o conjunto já pode cantar o corinho. Glória a Deus. E os irmãos que vão estar participando com o pastor Aldo Galina sobre a temática discipular e integração, permaneçam onde estão. Glória a Deus. Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como uma costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece do Filho, assim tu me amas. Me ama, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar neste momento, logo após o pastor Aldo Galina, com toda a liberdade, ministrando a palavra do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, Senhor, por esse momento que Tu nos concede de podermos estar mais uma vez aqui no templo e poder aprender da Tua bendita e santa palavra. Neste momento no qual o Senhor está reunido aqui, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos e filhas, para ouvir a Tua palavra, para aprender algo mais da Tua palavra. Se conosco na continuação, Senhor, meu Deus, desta reunião. Manifeste o Teu Espírito e que cada coração esteja aberto para receber tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas nesta noite. Se conosco na continuação, usando o Teu servo, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Alegria, pastor Aldo, Deus abençoe com toda a liberdade. Obrigado, pastor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tome assento, por gentileza.
É um prazer poder cumprimentá-los. É uma bênção de Deus estar aqui nesta oportunidade, poder cumprimentar o pastor João Seno, pastor Roberto, demais obreiros da diretoria do IBOSEC. Prazer cumprimentá-los em nome de Jesus. E todos os irmãos e irmãs que estão nesta noite conosco, para meditarmos na palavra do Senhor. Eu e a minha esposa, irmã Carmen, estamos agradecidos por podermos retornar a Criciúma. Criciúma é uma bênção de Deus. Nós temos tido grandes oportunidades de virmos a Criciúma por várias vezes, e sempre que viemos, nós somos agraciados pelo Senhor com a sua bênção, visto que estar entre os irmãos é sempre uma bênção de Deus, é sempre resultado de edificação para as nossas almas. E sempre que viemos, também temos, além do privilégio, a responsabilidade de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Não vou dizer ostensivamente ensiná-los, visto que estou diante de um plenário cujo conhecimento e formação já é bem conhecido e reconhecido em Santa Catarina. Para tanto que os irmãos já estão na 5ª edição dessa escola e já passaram por aqui grandes mestres, grandes ensinadores, e isso é muito bom, isso é uma bênção de Deus. Eu tive o privilégio de estar aqui, não me lembro se foi no primeiro, IBOSEC foi no primeiro, né? No primeiro nós estivemos aqui com os irmãos e agraciou-nos o Senhor com a bênção de virmos nessa oportunidade novamente, para estarmos aqui com os irmãos esses 3 dias. E eu desejo que a nossa presença entre vós seja de bênçãos de Deus e de edificação mútua, que todos nós sejamos edificados com a palavra de Deus. Você pode dizer amém para a glória de Jesus? Glória a Deus. E parabenizar os irmãos também, não obstante ser um dia chuvoso, de terça-feira, mas os irmãos estão aqui. Um excelente número, isso é muito bom, isso é uma bênção de Deus. Deus abençoe os irmãos. Abram as vossas Bíblias comigo em Mateus capítulo 28, vamos ler os versículos 16 ao 20. É o texto que nós vamos tomá-lo inicialmente para começarmos a meditar nesta temática, discipulado e integração, que é um tema bastante conhecido, evidentemente, da igreja, mas sempre se tem alguma coisa que se possa ser dito, ou quando nada relembrado, trazido novamente à memória, de forma que a gente retoma as coisas. O ensino é uma atividade que exige repetição, exige fundamentalmente repetição. Todo ensinador tem que ter esta ocupação e preocupação de repetir o ensino, e todo aprendiz tem que ter a paciência de repassá-lo. Isto é extremamente necessário. Então, este é um tema que, de repente, para você, é um tema que você o conhece muito bem, visto que você é um discípulo do Senhor Jesus. Porém, ao repassarmos o tema, ao retomarmos alguns pontos e fizermos algumas observações, poderá o Senhor, pelo seu Espírito, abrir a você um novo espaço, uma nova visão, uma nova porta, porque às vezes quando estamos ouvindo alguém ministrando, uma palavra dita abre uma porta, principalmente para mentes ávidas por aprender, pessoas que estão sempre ocupadas com o aprendizado, sempre interessadas em crescer no conhecimento. Uma palavra que se diga, de repente, essa palavra é a chave que abre uma porta que dá acesso a novas dimensões de conhecimento. Então, você que está aqui, nesta noite, ao ouvir repetir-se aquilo que, quiçá, você já sabe, você tem, então, a paciência de repassá-lo, e a fé, e creia que pode surgir uma coisa nova, uma nova observação, uma nova interpretação, uma nova mensagem, principalmente tratando-se da palavra de Deus. Mateus 28, versículos 16 ao 20, nos diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia,
para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidavam, ou duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. A nossa matéria está a partir da página número 6 até a página número 19, se não estou equivocado, ou 14, até a página 14. Das 6 a 14 está a nossa matéria, discipulado e integração, e nós estaremos tratando, nos períodos que teremos os 3 dias, sobre a parte introdutória do nosso texto, que está exposta na página 6, e depois discipulado, discípulo e a disciplina, características básicas de um discípulo e os 7 elementos da grande comissão. Eu quis colocar este ponto, os 7 elementos da grande comissão, porque neles se encontram recursos espirituais para a igreja desempenhar essa grande atividade que é difundir a mensagem do Senhor Jesus e ao mesmo tempo equipar pessoas para dar continuação a esse trabalho. Nós vamos amanhã, se o Senhor nos permitir, no segundo período, falar sobre os princípios básicos do discipulado desenvolvido por Jesus, que é seleção, associação e instrução. Esses 3 princípios básicos, fundamentais. E no dia 26, se o Senhor nos permitir, falaremos sobre o discipulado e envolvimento, que está dividido em 10 pontos. Nós queremos ver se conseguiremos alcançar todos estes pontos para um enfoque mais concluso desta disciplina com os nossos irmãos. Na página número 6 da tua apostila, a introdução, nós temos algumas palavras que são chave, são muito importantes. O discipulado é uma missão da igreja na terra, que visa resgatar, instruir, integrar e capacitar. Em suma, essas 4 palavras, elas são as palavras-chave desse parágrafo introdutório: resgatar, instruir, integrar e equipar pessoas. O processo, por exemplo, de comunicação do Evangelho, ele precisa alcançar esse objetivo. Se você for revisar o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus conseguiu fazer ou executar exatamente essas 4 coisas: resgatando, instruindo, inserindo essas pessoas, fazendo elas fazer parte do seu projeto e também equipando essas pessoas. Esta pesquisa que a tia Jo fez aqui introdutoriamente nessa noite, sobre pessoas desviadas, filhos e crentes, existem pesquisas que apontam um grande número, por exemplo, que chega a 20% de pessoas que passaram, inclusive pela escola dominical, e que hoje estão afastadas do Senhor. E neste ranking, a Assembleia de Deus, lamentavelmente, é a maior responsável pelo maior número de pessoas que estão desvinculadas da fé cristã ou da vida cristã, ou desintegradas do contexto da comunidade cristã. E isto, ao refletirmos sobre isto, e tendo uma disciplina como essa, discipulado e integração, sem dúvida nenhuma tem que mover o nosso coração para que a nossa atividade como igreja, no que diz respeito à comunicação da palavra de Deus, ela seja mais plena, mais completa, mais integral. Eu coloquei nessa introdução também 3 estágios que eu considero dentro da atividade do discipulado. 3 estágios diferenciados. O primeiro estágio do discipulado, que eu vejo, por exemplo, na prática, é aquele que diz respeito à evangelização, a comunicação da palavra de Deus para ganhar a pessoa para Cristo. Este é o primeiro estágio.
O segundo estágio do discipulado é aquele que ensina as doutrinas defendidas ou apresentadas por uma denominação cristã evangélica. Essa denominação cristã evangélica, ela tem o seu conteúdo de doutrinas, de ensino, e ela discipula transmitindo esse conteúdo. E o terceiro estágio do discipulado, que é sem dúvida nenhuma o que nós vamos procurar enfocá-lo com mais ênfase, com maior ênfase, é aquele que diz respeito ao ensino de doutrinas fundamentais das Escrituras, ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. E aí pergunta-se qual a diferença entre ensinar as doutrinas de uma denominação ou ensinar as doutrinas bíblicas. Quando se trata, por exemplo, da questão da teologia, existe classificação dentro da teologia. A teologia está classificada, por exemplo, em exegética, histórica, bíblica, prática e sistemática. Dentro da teologia sistemática, que são conteúdos de 11 doutrinas, existe duas subdivisões. Uma subdivisão é a chamada teologia apologética. A teologia apologética é aquela em que a denominação apresenta argumentos em defesa do seu credo. Quer dizer, defende o conteúdo do seu credo. E existe uma teologia dogmática. E a teologia dogmática diz respeito ao conteúdo de mandamentos e regras e princípios e tradições ensinados por uma denominação. E isso são coisas úteis, são coisas necessárias. A Assembleia de Deus tem os seus dogmas. Não é somente, por exemplo, a palavra dogma do grego dokeu significa mandamento, prescrição, regra. Significa ensinamento, não significa heresia. Quando um mandamento, por exemplo, de homem, ele invalida o mandamento de Deus, Jesus o reprovou. Mas se as regras, os critérios humanos visam ajudar as pessoas no cumprimento, na obediência da própria palavra de Deus, então estes dogmas não são reprováveis. E isso chama-se teologia dogmática. No que diz respeito ao discipulado, a importância de observar isto é que o ensinamento da palavra de Deus na sua forma integral é que dará ao indivíduo a capacidade de fazer dele um discípulo, não somente testemunha, mas um discípulo discipulador. Quer dizer, a palavra de Deus ensinada na sua inteireza, ela é capaz de fazer com que o indivíduo que foi discipulado consiga discipular outras pessoas. E não discipular, por exemplo, somente com a tese da defesa de uma denominação. Obviamente que nós pregamos e ensinamos para trazer as pessoas para junto conosco, dentro do nosso contexto denominacional. Só que nós sabemos que é a palavra de Deus que dará ao indivíduo a estruturação e a sustentabilidade suficiente para ele ser, além de testemunha do Senhor, ser um discipulador, ser alguém que dê frutos para o reino de Deus. A intenção desse trabalho, por exemplo, o propósito de tratar-se de um assunto dessa natureza, não é simplesmente para que nós saibamos alguma coisa a mais sobre o tema. Não é simplesmente para que tenhamos uma argumentação maior para estabelecer, quem sabe, uma discussão um pouco mais fogosa com alguém que seja contrário a esta ideologia ou pensamento. Não é uma filosofia que nós estaremos observando. Nós estaremos buscando um conhecimento que impõe sobre a nossa vontade a exigência de uma obediência, a exigência de uma prática, porque é na praticidade que se estabelece o discipulado autêntico. É somente quando a verdade se tornou um elemento prático, aí o discipulado se tornou um elemento útil, vigente e frutífero na vida da pessoa. Vocês devem ter recebido recentemente o material, mas quando lerem vão encontrar que no 2º século da era cristã, Inácio, ele falou do seu martírio, e ele dizia do seu martírio como
a conclusão do seu discipulado. Ele chamava o seu martírio como a clausura, como o final, como a coroação do seu discipulado. Em outras palavras, discipulado no conceito de Inácio era uma atividade que envolvia a sua própria vida, e que esta ação discipuladora sobre ele, da parte de Deus e dos mestres com quem ele compartilhava, era uma coisa que visava estabelecer sobre a sua vontade uma determinação a qual ele deveria se submeter. Então nós não iremos simplesmente adquirir algumas informações, não poderá ser somente isso, terá que ser o ato de o Espírito colocar alguma coisa dentro de nós acerca da responsabilidade desse tema, a ponto de nós sabermos que nós temos uma responsabilidade não só de ser testemunhas, no sentido de testificar, mas nós que estamos assentados aqui, já estamos envolvidos em um grau de comprometimento com o Senhor, que temos o dever de ensinar outros a palavra de Deus. Temos a responsabilidade de ensinar a outros a palavra do Senhor. Nós não podemos, por exemplo, pensar de que já é suficiente, que já basta, que já é o bastante, o fato de nós vivermos uma vida justa na palavra do Senhor, uma vida bem vivida com o Senhor e com os irmãos, e despreocupar-nos daquilo que é a função da difusão da palavra, do ensino, da pregação, do falar, do dizer, do anunciar a palavra. Você não está assentado aqui e não estará aqui essa semana somente para trazer algumas informações ou anotar alguma frase, quem sabe alguém consiga dizer uma frase bonita. Você está aqui porque o Espírito Santo tem um negócio contigo, o Espírito Santo tem uma obra com você, o Espírito Santo tem um ministério com você. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, para que o Senhor trabalhe as nossas vidas de tal forma que faça com que nós sejamos capazes de entrar para esse estágio mais elevado do discipulado. Que sejamos capazes de discipular outras pessoas e fazê-las delas não só discípulos, mas também fazê-las delas discipuladoras. E assim, esta corrente, ela se transforma numa grande bênção de Deus. Para entendermos esse assunto, nós vamos observar o discipulado de Jesus, que é um padrão absoluto do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele ensinou-nos falando e fazendo. A maneira que ele se portava, como ele se conduzia em relação às pessoas e o que ele falava, são ensinamentos que nós, a igreja, precisamos revisar sempre revisá-los. Também iremos observar como a igreja primitiva conseguiu repetir este exemplo, como a igreja primitiva conseguiu absorver o ensinamento do Senhor Jesus transmitido pelos apóstolos. Veja só, era um conhecimento, era uma informação, era um estilo de vida que foi transmitido, foi transferido. A igreja primitiva conseguiu fazer isso. Nós teremos ainda, para observar além desse conteúdo, vamos observar a grande comissão e também os princípios básicos, além de alguns exemplos que está na vida dos apóstolos, no que diz respeito a discipulado. Você vai encontrar a palavra discípulo e discipulado, você vai encontrá-la nos evangelhos e no livro de Atos. Daí para frente você não encontra mais esse termo. Porém, a prática desenvolvida na ação discipuladora da igreja em relação às pessoas era uma coisa contínua, ininterrupta. O indivíduo, por exemplo, ele só era solto quando estava de todo equipado para poder ser aquilo que ele deveria ser. A missão da igreja, nós que estamos aqui, nós estamos aqui para que o Espírito Santo mexa com os nossos corações e as nossas mentes, e nós sejamos capazes de resgatar, instruir a pessoa, integrá-la, equipá-la, para que quando a pessoa volte para a sua vida e as suas coisas, ela volte como testemunha do Senhor e como alguém que é capaz de discipular outras pessoas. É exatamente nesse ponto que está acontecendo a ruptura.
A pessoa vem, entra, se assenta, participa, e quando ela sai, ela é atacada lá fora, ela é bombardeada, e ela não consegue se manter. E nesse ponto está acontecendo a perda, uma perda muito grande, uma perda que o Senhor Jesus advertiu. Ele advertiu em parábolas. Ele falou da parábola dos talentos, ele falou da parábola das minas, ele falou dessas parábolas e acentuou um percentual advertivo muito grande de perda. Falou na parábola do semeador também, dos 4 tipos de solo que só um produziu adequadamente. Todas essas parábolas são advertivas, tanto a nós, por exemplo, quanto àqueles a quem evangelizamos. Só que não significa que tenha que ter uma quebra tão grande, como a parábola das minas, uma quebra de 80%. Somente 2 de 10 pessoas produziram. Somente 2. Não é possível, por exemplo, nós como igreja, admitirmos uma quebra de 80% no investimento que se faz, num trabalho que se realiza. Faz-se uma campanha e perde-se 80%, 90%, 95% daquilo que se fez. É necessário que nós, como igreja, como um todo, como membros do corpo de Cristo, tenhamos a ocupação em preservar aquilo que se conquistou. E a preservação está exatamente no discipulado e na integração. A pessoa vai ter que fazer parte disso, a pessoa vai ter que ser integrada a isso. Ela tem que ser posta dentro, no meio. Ela tem que ser vinculada ao todo. E o Espírito Santo pode e quer usar a mim e a você para fazer isso, para a glória de Deus Pai. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. O segundo ponto, discipulado, ou discípulo e disciplina. Eu quis comentar esses 2 termos porque eles são absolutamente intrínsecos. A palavra disciplina está relacionada à ideia, ou discípulo está relacionado à ideia de disciplina. Isso significa que dos verdadeiros discípulos requer-se disciplina. Nesse caso, por exemplo, disciplina em relação a nós que já somos discípulos, nós diríamos disciplina no sentido de determinação. Não disciplina no sentido somente corretivo, punitivo. Como é o caso, por exemplo, quando há uma transgressão, um tropeço, e a pessoa precisa ser corrigida. A pessoa precisa ser punida ou corrigida. Porém, disciplina não significa somente correção ou punição. Ela significa, antes de qualquer coisa, instrução, ensino, transmissão de conhecimento, comunicação de disciplina, transferência de informação. Ela tem que obedecer essa primeira regra. Antes de transmitir, por exemplo, o conhecimento, que é o elemento básico da disciplina, é evidente que qualquer outro tipo disciplinar será absolutamente injusto aplicado a uma pessoa. No nosso caso, por exemplo, se requer dos discípulos disciplina, isso diz respeito à determinação, a capacidade, por exemplo, de não querer perder absolutamente nada, nenhum e ninguém, de todos aqueles que nós tivemos a oportunidade de trazê-los para Cristo. Nós não podemos jamais exercer uma função, exercer uma atividade, simplesmente com a mentalidade de desencargo de consciência. A nossa responsabilidade é uma responsabilidade maior. Não é só um desencargo de consciência, é um cumprimento de uma vocação, é o cumprimento de uma missão, é o exercício de um dom, é na verdade a correspondência à dignidade vocacional estabelecida pelo céu, por Deus sobre a nossa vida. Não é só um desencargo de consciência. Jesus não chamou os homens somente para segui-los, ele exigiu deles a renúncia de tudo aquilo que pudesse prejudicar a conquista do alvo supremo do discipulado, que é a vida eterna. Esta é a intenção do Senhor, este é o objetivo do Senhor. O verdadeiro discipulado atinge o seu clímax, o seu ápice, quando a pessoa já está pronta, vamos dizer assim, em condições de
usufruir da possessão da vida eterna. Aquilo que Inácio disse. Inácio chamou o seu martírio como a conclusão do seu discipulado. Quer dizer, era um tipo de indivíduo cuja consciência era clara. Durante toda a sua existência, ele estava aprendendo com o Senhor para transmitir a outros e exercer essa vocação em relação a outras pessoas até o dia da sua morte. O termo discípulo, que vem do latim, significa aluno, aprendiz. A forma verbal de série significa ensino, instrução. Tanto no grego quanto no hebraico, o termo significa instrução e significa aprender. Quando se estabelece, por exemplo, aprendizagem, subentende a prática daquilo que se aprende, aqui se estabelece o que é o discipulado. Os hebreus usavam o termo talmidim para referir-se a discípulos, para indicar alguém que seguia algum mestre ou a sua escola de pensamentos. Na época, por exemplo, tinha os discípulos dos fariseus, tinha os discípulos de João, tinha os discípulos de Jesus, tinha os discípulos das escolas judaicas. Primeiro teve a escola dos profetas, depois teve a casa do livro, depois teve a casa do estudo, depois teve as academias de ensino, onde houveram grandes mestres, como Eliel, como Gamaliel, onde Paulo estudou. Eles eram discípulos. Esses discípulos eram chamados de filhos. Eram indivíduos que estavam vinculados aos seus mestres. E a palavra que eles usavam, por exemplo, era talmidim, para dizer que aquele indivíduo era seguidor daquele mestre ou daquela escola de pensamentos. O termo discípulo é usado somente nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. E aqui nós temos alguns textos. Nos evangelhos, esse termo está utilizado para referir-se àqueles que o Senhor Jesus chamou para segui-los. E também para dizer daqueles que seguiam João Batista, como está em Mateus capítulo 11 e versículo 2. Já em Atos dos Apóstolos, o vocábulo discípulo, ele tem a ver com aqueles que seguiam o caminho do Senhor. Já se referia, por exemplo, a indivíduos que eram seguidores do Senhor Jesus. O Senhor Jesus conseguiu imprimir na vida dessas pessoas as características do seu ministério e transformou eles em seguidores. O termo disciplina, por sua vez, que significa instrução e treinamento, vem da mesma forma verbal de discípulo. Isso indica que o discípulo é uma pessoa disciplinada, e a relação entre ambos os termos, discípulo e disciplina, aparecem duas situações que elas são situações fundamentais. E eu preciso que você olhe para o parágrafo do 2º capítulo da tua apostila, onde está escrito, depois que está escrito, por exemplo, no século II, Inácio usou o termo para indicar seu martírio como final do seu discipulado, você vai encontrar o termo disciplina, que significa instrução e treinamento. E a relação entre discípulo e disciplina aparece em duas circunstâncias fundamentais. Primeiro, indica um modo de vida que alguém aceita quando pertence a algum grupo específico. Eu vou repetir essa frase para você. Discípulo significa um modo de vida que alguém aceita quando pertence a algum grupo específico, ou quando abraça alguma ideologia específica, supondo que esse meio de vida só pode ser mantido através da obediência a certas normas, a certas regras, a certos requisitos. Quando o indivíduo, por exemplo, aceita abraçar essa forma de vida, ele é um discípulo. Mas para que ele possa aceitar, por exemplo, abraçar essa forma de vida, ideologia, conceito, como queira definir, se faz necessário que alguém apresente isso para ele. É necessário que alguém lhe apresente. É necessário que alguém lhe diga, por exemplo, do que se trata. É o caso de Filipe, no caminho de Gaza, quando ele evangelizou o eunuco da rainha de Candace.
ele apresentou para aquele homem o que significava seguir Jesus. E ele aceitou, ele abraçou. Ele abraçou aquela ideia, ele abraçou aquela oportunidade. Esta é a primeira relação que existe entre discípulo e disciplina, a primeira circunstância. A segunda indica também um treinamento sistemático que que prepara uma pessoa para alguma tarefa específica, ou a fim de tornar essa pessoa um membro melhor de alguma organização dotada de algum propósito a cumprir. Aqui nesse ponto nós estamos. Nós, por exemplo, que estamos aqui, nós já aceitamos a forma de vida que nos fora proposta pela palavra de Deus. Nós já abraçamos essa ideia, esse estilo de vida. Isto tanto é discípulo, o indivíduo é discípulo, quanto é disciplina. Não existe como, por exemplo, viver no contexto, nesse contexto, sem a devida disciplina, sem a devida determinação, sem a pessoa ter a capacidade de se submeter dentro das normas propostas por esse estilo de vida. A segunda relação, a segunda indicação, trata do treinamento sistemático. Aí trata-se de um ensinamento que visa preparar, equipar uma pessoa, para fazer dessa pessoa uma pessoa capaz de exercer uma função específica, ou ser ela um membro melhor dentro da organização que ela pertence e que tem algum propósito. E eu faço uma pergunta para você esta noite: qual é o propósito da igreja na terra? Qual é a ocupação? Qual é a missão da igreja na terra? Por exemplo, esse ano até na nossa convenção, o senhor presidente, pastor João Seno, colocou como tema, dentro do nosso contexto convencional, discipulado. Está espalhado pelo estado inteiro. Está uma movimentação muito grande. E isso é uma bênção de Deus. E tem igrejas investindo na estruturação e no ato de equipar pessoas. Nós estamos reunidos aqui exatamente com o objetivo de adquirir melhores recursos ou informações, ou quando nada, aquele toque do Espírito que de repente nos falta, para cumprirmos um propósito. Nós pertencemos não somente a uma organização chamada Assembleia de Deus, nós pertencemos a um organismo vivo chamado Igreja de Jesus. Este organismo vivo, que é o corpo místico de Cristo, a igreja, o propósito da igreja no mundo é fazer com que o nome do Senhor reine, seja temido, seja conhecido, seja anunciado, seja proclamado, que o nome do Senhor seja exaltado. Nós não podemos ficar indiferentes, em hipótese alguma, a tudo que acontece no mundo. Existe uma solução para o mundo, e essa solução está com você, está comigo. É que nós falemos e preguemos a palavra da verdade para o mundo, que anunciemos a verdade para o mundo. Quando nós conseguimos exercer essa função de equipar pessoas, então nós imprimimos essas características básicas, fundamentais, em uma pessoa que se torna discípulo. O Senhor Jesus, por exemplo, quando ele discipulou pessoas, quando ele trabalhou com pessoas, o Senhor Jesus foi bem claro. Em Lucas, o capítulo 9, versículo 57 ao 62, ele disse para um homem que se dirigiu a ele, dizendo que iria com ele, aonde quer que fosse. O Senhor tinha uma consciência tão clara do significado, por exemplo, de alguém ir após ele, tornar-se discípulo dele. Era uma responsabilidade tão grande, que o Senhor disse para ele: olha, as raposas têm seus ninhos, seus covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse homem, por exemplo, que disse: Senhor, eu irei contigo para qualquer lugar, ele não estava entendendo que naquela circunstância, e sem dúvida nenhuma continua sendo um padrão, havia necessidade do reconhecimento de uma dependência. O Senhor falou em outras escrituras dizendo:
Aquele que não conseguir me amar mais do que pai, mãe ou coisas que tenha, possessões, ele não consegue ser meu discípulo. Ele não consegue abraçar o estilo de vida que eu tenho como proposta. Não vai conseguir. Se não conseguir abraçar o estilo de vida que se tem como proposta, não vai também conseguir aceitar o processo do discipulado, o processo da instrução. Não vai conseguir. No nosso caso, a primeira parte está pronta. Quanto à segunda parte, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós devemos saber se estamos equipados suficientemente, equipados intelectualmente, equipados espiritualmente, equipados emocionalmente, equipados no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Você não vai ser um discipulador que simplesmente fala de uma organização. Você vai ser um discipulador que comunica a vida de um organismo vivo, que é a igreja do Senhor, movida pelo seu Espírito Santo. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? O Senhor Jesus disse para um outro, o Senhor disse para ele: você me segue. E ele disse: deixa que eu vá primeiro sepultar os meus pais. E Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. A palavra-chave nesse texto é urgência. Ao primeiro era dependência, ao segundo urgência. E disse para um terceiro, disse para ele: Senhor, eu te seguirei, mas tu me deixa despedir-me dos meus pais primeiro. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso fala de eficiência. Essas três coisas, dependência, urgência e eficiência, elas são um padrão para aqueles que admitem e aceitam ser discípulos do Senhor Jesus. Você precisa depender dele, você precisa com urgência fazer o que ele mandou, e você precisa ser eficiente naquilo que você faz. E aí o nome dele é glorificado e você é abençoado. Você pode exaltar o nome de Jesus? Amém? Vamos para um intervalo, segundo a organização. Tem 10 minutos de intervalo, eu creio que isso na hora. É isso, evangelista irmão Adriano? Obrigado. Glória a Deus. Nós vamos convidar a irmã Carmen para chegar aqui e entoar um louvor a Deus. Se você quiser ir no banheiro ou tomar uma aguinha, mas por gentileza, nós pedimos que você retorne, porque nós vamos depois até as 9h30, 9h30, então encerra com a bênção pastoral. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Cumprimentar pastor Seno, também pastor Roberto, com as suas esposas que estão aqui. Sei que você vai sair para tomar um pouquinho de água, mas quero adorar ao Senhor com este louvor. É o número 1, querido, pode soltar. Muitas vezes nós nos sentimos um vaso quebrado, mas o Senhor está aqui para nos consertar. Perde pelo ar, é folha e pó, o que não serve pra usar, vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Já nasceu, tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar
que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Este tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Este tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Deus, amém. Adoramos a Ti, Senhor. Meu amigo está aqui, veio me encontrar. Chamei o seu nome, ele me ouviu chamar. Que bom que estás aqui, doce Espírito de Deus. Sinta-se cá neste lugar. Manifesta a tua glória, tua presença eu necessito mais.
manifesta a tua glória. Sua presença eu necessito mais. Estou aqui, envia-me. Disponho minha vida, viverei em santidade. Estou aqui, envia-me. Disponho minha vida, viverei em santidade. Eu buscarei a sua face, oh, manifesta a tua glória em mim, Senhor. Então vem restaurar a tua casa, vem, Senhor Jesus, transformar a igreja em tua noiva. Vem curar, vem trazer a salvação, vem restaurar a tua casa, vem transformar a igreja em sua noiva. Vem curar, vem trazer a salvação, Oh, vem, Senhor, Espírito Santo. Oh, Santo és tu, Senhor. Te adoramos, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Estou aqui, envia-me. Disponho minha vida, viverei em santidade. Buscarei a sua face, oh, manifesta tua glória em mim. Oh, tua glória em mim. Aleluia. Meu amigo está aqui. Está aqui. Veio me encontrar. Chamei o seu nome. Ele me ouviu chamar. Que bom estás aqui. Doce Espírito de Deus, sinta-se entrar. Peça agora. Aleluia. A glória. Manifesta a tua glória. Sua presença eu necessito mais. Manifesta a tua glória. Tua presença eu necessito mais. Estou aqui, envia-me. Disponho minha vida, viverei em santidade. Estou aqui, envia-me. Disponho minha vida, viverei em santidade. Eu buscarei a sua face, oh, manifesta a tua glória em mim, Senhor. Então vem restaurar
notinha que as inscrições continuam sendo feitas. Se você tem um amigo, um conhecido, e você então dá essa informação, que pode se inscrever até no sábado, né? Então, de repente, alguém não consegue vir durante a semana, mas quer vir no final de semana, ou quer se inscrever amanhã para cursar até no domingo. Enfim, todos os dias terá inscrições e será permitido o ingresso de novas pessoas para fazer o nosso EBOSEC. Queridos, também mais uma notinha, a CPAD de Florianópolis, ela estará vindo e colocando, então, expondo livros ali à venda no final de semana. Então, dando essa notinha já para os irmãos, aqueles que quiserem se programando, certo? Então, no final de semana, a CPAD estará aqui também expondo os seus livros aqui no primeiro piso. Nos colocamos em pé, vamos passar ao pastor Aldo para dar prosseguimento à ministração. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 12 e leia comigo o versículo de número 26. João capítulo 12, versículo de número 26 diz assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você pode dizer amém? Tome assento, por gentileza. Glória a Deus. Vamos prosseguir no pensamento do nosso texto, página número 6 da tua apostila, e vamos observar o capítulo de número 3, as características básicas de um discípulo. Terminamos falando de que o discipulado é uma atividade que visa equipar, estruturar, ou fazer com que uma pessoa seja melhor equipada, melhor dotada para corresponder aos propósitos de uma organização. No nosso caso, o propósito não se limita somente à questão da organização, mas sim vincula-se às questões do organismo vivo, que é a Igreja do Senhor, que é o corpo místico de Cristo, a igreja viva, a igreja no aspecto espiritual. E quando se pensa nessas características básicas de um discípulo, que é o resultado do discipulado, e esses resultados aqui nós encontramos como resultados eficientes do ministério do Senhor Jesus e também dos apóstolos, entendemos que se trata de mais do que números, mas sim de qualidade de vida. Exatamente como é o primeiro conceito daquilo que dissemos da relação que existe entre discípulo e disciplina, que o primeiro conceito refere-se ao ato de abraçar um modo de vida, abraçar um estilo de vida, aceitar um estilo de vida. E se trata de mais do que números, mais do que quantidade, mas sim de qualidades, qualidade de vida. E a primeira qualidade que anotamos, que está na página 6 da tua apostila, na parte de baixo da página, na tua apostila está sem ordem numérica, mas a primeira é alguém que crê na doutrina de Cristo. João capítulo 3, versículo 17 ao 21, o Senhor Jesus falou claramente de que se alguém não crer no unigênito Filho de Deus, a ira de Deus sobre ele permanece. Logo, o ato de crer mencionado pelo Senhor Jesus é a crença verdadeira, a fé autêntica, que remove a ira de Deus e que faculta o amor de Deus ser derramado sobre a vida da pessoa. Esta remoção da ira mediante a crença, mediante a fé, ele se dá pela comunicação da palavra do Senhor, pela instrução, pelo ensinamento. A pessoa passa a crer. Crer, ter fé, significa também convicção. E convicção deriva do conhecimento, seja ele experimental ou transmitido de forma didática. A convicção deriva do conhecimento. E se faz sumamente necessário de que objetive-se no que diz respeito à comunicação da palavra, não somente levar a pessoa a dizer sim para Jesus, mas mais do que um sim, uma entrega total, não só de um momento, mas a sua vida.
Atos 11, 26, que é texto também que está anotado nesse parágrafo, diz que Paulo e Saulo, no caso, e Barnabé, eles trabalharam durante um ano inteiro em Antioquia, ensinando a palavra de Deus. E pela primeira vez, aqueles que creram no Senhor foram chamados de cristãos. E o fato de terem sido chamados de cristãos é porque o ensinamento infundiu-lhes na vida características próprias do Cristo. Logo, se trata de uma comunicação de algo que é mais do que palavras, é mais do que um conhecimento somente formativo, de transmissão, mas se trata de uma comunicação de vida. Pois, na realidade, o discipulado, dentro do contexto bíblico, que nós vamos ver amanhã com os irmãos, o discipulado dentro das projeções do Senhor Jesus, ele não se estabeleceu num foco de comunicação de uma lição previamente elaborada didaticamente. Não se baseia exatamente nisso. Não se trata simplesmente na transferência de conceitos. Se trata na comunicação de vida. Se trata, na verdade, de um relacionamento. Por esse motivo, por exemplo, o discipulado do Novo Testamento, o discipulado bíblico neotestamentário, ele era um processo que criava uma vinculação entre o discipulador e o discípulo. Que no Antigo Testamento, o indivíduo era chamado até no Novo Testamento de aio. O indivíduo responsável pela educação de uma criança, até que ela atingisse o status de adulto e pudesse então se conduzir de forma independente, sem mais ter a necessidade do aio, do condutor, do seu educador. Em alguns casos, o aio não era exatamente aquele que dava a instrução. O aio era aquele que levava a pessoa para a escola para aprender. Em alguns casos, o aio era o paidagogos, o ensinador. Quando havia recurso na família, por exemplo, uma família rica contratava um professor para ensinar, a estilo das escolas gregas, das escolas filosóficas gregas. Contratava-se um mestre, mas quando a família não tinha esse recurso, então eles tinham um servo que era o aio, que levava até a escola para que este aprendesse. Nós podemos exercer as duas funções. Podemos exercer a função de aio paidagogos, ensinador, ou de aio condutor, levar a pessoa para aprender. Porém, no Novo Testamento, esse envolvimento era tão sério que criava uma relação de dependência de uma pessoa com a outra. Por esse motivo foi que Paulo, quando escreveu, por exemplo, aos Coríntios e também a Timóteo, ele falou sobre as mulheres não assumirem essa tarefa de ensinar. Que alguns interpretam, por exemplo, de que é uma proibição, de que a mulher não pode exercer nenhuma função de ensino. O que Paulo estava falando é que as mulheres não deveriam ocupar, por exemplo, um cargo daquela natureza, de assumir a responsabilidade de ensinar uma outra pessoa, visto que, dentro do conceito neotestamentário, o processo na atividade de discipular vinculava uma pessoa a outra. E isto criaria um problema para o marido de uma, para a esposa do outro, e criaria um problema de ordem familiar. Por esse motivo, Paulo colocou essas regras proibitivas, que na verdade são diretivas, e não de proibição de que a mulher não possa exercer as funções do ensino, as funções de ensinar a palavra de Deus. Então, em Antioquia foi transmitido durante um ano inteiro. E veja que Paulo, quando você lê Paulo no seu contexto ministerial, ele era um daqueles indivíduos que ele começava a fazer e não se preocupava com o tempo. Ele ficava ensinando e falando, e à noite afora, madrugada dentro, ele seguia na risca aquilo que era também a própria ocupação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi um ensinador que se gastou, ele se entregou absolutamente. Está registrado na Bíblia, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que o Senhor Jesus
trabalhava e ensinava a noite inteira e ministrava sobre as pessoas. E ainda de manhã ia para o templo continuar as suas atividades de ensino. Ele se gastou na tarefa de ensinar. Paulo foi o homem que mais absorveu essa ideia. Ele simplesmente se doou, para tanto que até a gente caía da janela de tanto tempo que ficava sentado escutando Paulo falar. Então ele era um daqueles tipos que o discipulado para ele, dentro da atividade do Novo Testamento, deixa um exemplo de que era um envolvimento. Este envolvimento, que também nós vamos comentá-lo mais à frente, é que está fazendo falta nos dias atuais. Hoje, por exemplo, a pessoa diz 2 ou 3 palavras, ou entrega um folheto, que não deixa de ser uma coisa boa, mas pensa que fez tudo, pensa que já deu, já fez tudo o que deveria fazer, ou convidou a pessoa para vir ao culto e isso já é o máximo. Não é assim. Na verdade, o processo de discipular, ele deve envolver-nos de tal forma que nós devemos trabalhar com a pessoa até que ela tenha condições absolutas, não só de ser uma testemunha de Jesus, mas de ser um próximo discipulador de Jesus, um verdadeiro discípulo discipulador. Então a característica de um discípulo, como elemento básico em primeira mão, é crer na doutrina do Senhor. A segunda é aquele que passou pela experiência do novo nascimento, quer dizer, passou realmente por um processo de regeneração, é uma vida nova. No nosso caso, por exemplo, que estamos falando para educadores, que estamos falando para irmãos que trabalham na área de evangelização, de ensino, comunicação, de todas as atividades da igreja, o nosso objetivo ao dizer ou citar essas coisas é de que nós devemos lutar pela pessoa até que a pessoa atinja esse patamar. Não devemos simplesmente lançar a semente e deixar que a ave de rapina venha roubá-la. Nós podemos plantar a semente e vigiá-la também. Nós podemos fazer alguma coisa. A Bíblia nos ensina que nós devemos semear, que nós devemos regar, que nós devemos nos ocupar das atividades pertinentes à frutificação daquilo que fazemos. E quando se trata de pessoas, se trata de seres humanos, que é um pouco bem mais complexo do que sementes comuns, trata-se de uma atividade que visa proteger aquilo que o Espírito Santo começou na vida da pessoa. E começou através de você, ou através da tua oração, ou da tua interferência na comunicação, falando-lhe de Jesus. Isso terá que ter continuidade, até que a pessoa consiga, por si só, começar principalmente a reproduzir o exemplo que nós podemos comunicar-lhe. Que não lhe comunicamos simplesmente conceitos, nós lhe comunicamos vida, comunicamos-lhes um exemplo. O produto autêntico do discipulado é que o discípulo tenha, ou seja, a expressão e continuação do discipulador. Esse é o produto autêntico, de que o discípulo tenha e reproduza características do seu discipulador. É por isso que os cristãos em Antioquia foram chamados de cristãos, porque cristão significa literalmente pequenos cristos ou seguidores de Cristo. Então o novo nascimento, que é uma experiência regeneradora, faz parte dessa característica. Isso Jesus falou com Nicodemos, o doutor da lei. Veja que o Senhor poderia ter falado qualquer outro tema, quem sabe um pouco mais alvissareiro com ele. Mas falou-lhe do que era a sua necessidade. Ele era doutor da lei, era um grande professor, um grande mestre, um grande homem, mas ele tinha uma necessidade. A necessidade daquele elemento era nascer de novo. E foi isso que Jesus lhe falou. Não falou de outro tema. E ele, na abordagem do tema, no caso Nicodemos, ele fez uma abordagem totalmente infantil e totalmente incoerente. Como poderei voltar porventura ao ventre da minha mãe e nascer? Uma incoerência para um doutor, para um teólogo. Mas o Senhor Jesus suportou todas as incoerências dele e conduziu na direção daquilo que ele precisava.
Ele entendeu. Quando ele entendeu, Jesus disse no verso 7, não te admire de eu ter falado isso. Necessário é que você nasça de novo. Jesus era incisivo, absolutamente claro. Hoje, por exemplo, pelas diferentes classes sociais que existem hoje, pelas situações culturais, e por tantas diferenças que existem entre os seres humanos, as pessoas que comunicam a palavra de Deus, elas acabam tendo a tendência de querer adequar-se a estas condições. Nós temos uma mensagem, a nossa mensagem é simples, mas é bíblica. Não é a habilidade do meu discurso, não é a capacidade da minha exposição, é a verdade da palavra que vai transformar a vida da pessoa. Eu posso ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo, eu posso ser um instrumento de Deus, você pode ser, mas o que vai produzir o efeito é aquela palavra vivificada pelo Espírito, aquela que entra dentro da pessoa. E ela pode ser uma palavra de grande erudição ou uma palavra sumamente simples, mas ela pode atingir o âmago da vida de uma pessoa e transformar a sua história, e fazer dele um discípulo. No caso de Nicodemos, ele aparece posteriormente, interessado pelo corpo de Jesus, porque ele se converteu em decorrência do que recebeu naquela noite. Ele se converteu e manifestou isso e provou isso quando ele ofereceu ao Senhor, junto com o outro discípulo secreto também, 100 arratéis de especiarias para untarem o corpo do Senhor Jesus. Então, ele acabou crendo. O novo nascimento é uma necessidade. Não existe como ter discípulos que não nasceram de novo. Não tem como. Não tem, se não nascer de novo, não vai ser discípulo. Não vai conseguir suportar os desafios que demandam a decisão de seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor não é uma decisão simples. Seguir ao Senhor é uma decisão de renúncia. É uma decisão que exige do indivíduo. E o indivíduo, por exemplo, Jesus tinha a ideia clara de que os seus discípulos que ele estava treinando, e é um assunto de amanhã, eles teriam que ser muito bem treinados, e treinados no campo de provas, para enfrentar o que haveriam de enfrentar. Jesus não os meteu num mosteiro, numa clausura, para lá no mosteiro, escondido entre quatro paredes, fazer as suas mentes fervilharem de informações. Jesus os meteu no fogo da provação, os meteu no meio do povo, fê-los sofrer com os endemoniados, fê-los assistir o estado deplorável do leproso, fê-los ver as coisas horríveis que estão na prática e na vida dos seres humanos, fê-los enfrentar, porque quando ele foi, eles conseguiram fazer exatamente a mesma coisa, porque aprenderam no campo de batalha. Você pode glorificar o nome de Jesus esta noite? A terceira coisa é aquele que se identifica com o espírito de renúncia. Marcos 8, 34 a 38. O Senhor Jesus disse que se o indivíduo não for capaz de negar a si próprio, ele não tem condição de ser seu discípulo, não tem condição de segui-lo, não tem condição de ser dele. Não adianta pensar, por exemplo, que hoje ser crente está na moda. Ser crente ou pertencer a alguma igreja evangélica é charme. Não adianta pensar dessa forma. Este tem sido um argumento ardiloso de Satanás, que tem levado, por exemplo, as igrejas a estarem cheias de pessoas que não estão dispostas a esse tipo de sacrifício, não estão imbuídas desse espírito de renúncia, capazes, por exemplo, de amar o Senhor acima de qualquer coisa, capazes de negar-se a si mesmo, isto é, deixar as suas prioridades pelas prioridades do Senhor. O Evangelho de Cristo só vai ser comunicado na sua inteireza, e só haverá discipulado e integração se a igreja de hoje assimilar isso, praticar isso e mostrar isso para o mundo na prática. De que o indivíduo veja que ser cristão é uma bênção sim, mas é uma bênção desafiadora. É uma bênção que exige do indivíduo a capacidade de renunciar a si mesmo e de aceitar Jesus não só como Salvador,
não só como aquele que cura as feridas, não só como aquele que resolve os problemas, mas como o Senhor da sua vida, que manda na sua vida e que determina as coisas da sua vida. Se nós conseguirmos integrar pessoas num processo de discipulado com essa consciência, nós teremos uma igreja que realmente será um organismo vivo, poderoso e capaz de transformar a situação da sociedade e transformar a própria história. Essa estatística nefasta que temos hoje, de que nas FEBEMs e nos presídios, a maioria dos elementos, e principalmente os de alta periculosidade, já estiveram na igreja evangélica, já foram cristãos. Entrei um dia no presídio em Joinville, e quando entrei, comecei a ouvir vozes: ô pastor Aldo, um aqui, outro ali. Irmãos, tinha dezenas deles ali dentro. E eles me rodearam e disseram: pastor Aldo, eu te ouvi pregar na igreja em tal cidade, eu te ouvi pregar na igreja em tal lugar, eu te ouvi pregar em tal culto. E começaram a dizer: irmãos, nós nos amontoamos dentro de um cubículo e começamos a orar e chorar na presença de Deus, porque eram indivíduos considerados pela sociedade perigosos, mas que estiveram assentados nos bancos das igrejas. Satanás investe pesadamente na vida deles para denegrir o evangelho, mas é maior aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. O Espírito Santo vai investir na tua vida e fazer de você um instrumento e uma tocha nas suas mãos. Ele vai usar você para ensinar pessoas e transformar vidas. E você vai os arrancar do poço cenagoso e integrá-los dentro da casa de Deus como membros, não só da organização, mas do organismo vivo que é a igreja que está aqui esta noite. Quantos podem exaltar o nome de Jesus esta noite? Shurabacantarabashaya. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Em quarto lugar, aquele que se dedica com esmero a fim de justificar o dom que recebeu. É Lucas 14, 26 a 27, onde o Senhor Jesus disse que o indivíduo tem que dar maior valor àquilo que ele oferece, Jesus oferece, do que aquilo que o indivíduo tenha. Maior valor. A característica de um discípulo, segundo o Senhor Jesus, tem que obedecer regras como esta. O indivíduo é discípulo quando consegue dar maior valor àquilo que é do Senhor do que aquilo que ele mesmo tenha. E dar maior valor daquilo que recebeu do Senhor do que aquilo que ele possua. O apóstolo Paulo, quando ele falou, por exemplo, que ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, que ele era, além de tudo, cidadão romano, fariseu zeloso, conhecedor da lei, que ele era doutor, que ele era apóstolo, que ele era pregador, ele era um grande homem. Ele disse: olha, todas essas coisas, todo esse conteúdo que eu adquiri no conhecimento da lei, eu considero como esterco. A palavra esterco, na linguagem de Paulo, não se tratava de uma coisa inútil. Não se tratava exatamente de uma coisa inútil, porque esterco na linguagem da época servia de adubo e serve até hoje. Mas Paulo estava falando que comparado ao que havia recebido, que é muito maior, muito mais precioso, aquilo que ele havia tido antes era como esterco. E ele havia deixado tudo, absolutamente tudo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Quer dizer, aquilo que eu recebi, disse Paulo, vale milhões de vezes mais do que aquilo que eu já tinha, do que aquilo que eu já era, do que aquilo que eu possuía. Hoje, por exemplo, hoje nesse mundo pós-moderno e de neopentecostalismo, as pessoas que vêm pessoas famosas para a igreja, e elas vêm para a igreja por causa da fama, pela própria fama. E tem igrejas que elas são tão desequipadas e tão despreparadas, tanto culturalmente quanto espiritualmente, que elas pegam essas pessoas e transformam essas pessoas na sua bandeira,
na sua bandeira de proclamação, elas fazem eventos e colocam essas pessoas nos pináculos da existência. Irmão, Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito maior do que isto. Aquele que vem lá de fora, que era famoso no mundo, se ele se converteu de verdade, aquilo é esterco e ele recebeu o tesouro verdadeiro do céu na sua vida agora. A vida é outra. A vida agora muda. Ainda seguindo, em quinto lugar, a característica daquele que é um discípulo é aquele que se dedica à vida disciplinada. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25 a 27. O apóstolo Paulo disse, olha, eu, disse ele, luto e batalho e reduzo meu corpo à servidão. Eu vivo sob disciplina, determinação. Porque no mundo, disse Paulo, eles correm e lutam por uma coroa corruptível, mas nós batalhamos por uma incorruptível. E eu, na ocupação de pregador, disse ele, eu reduzo meu corpo à servidão para que pregando aos outros no fim eu não venha ser reprovado. Eu mesmo me empenho, disse ele, no afã de que o nome do Senhor seja glorificado em mim e os resultados do meu trabalho sejam bênçãos para as pessoas, mas preserve aquilo que ele me deu. Você pode exaltar o nome de Jesus? Ele está aqui nesta noite. Em sexto lugar, aquele que aprende e cresce na doutrina do Senhor. Se você ler o capítulo 5, verso 12 de Hebreus, o verso 12 em diante, você vai ver que o escritor dos Hebreus fala de que eles, pelo tempo, já deveriam estar bem instruídos. Já deveriam estar comendo alimento sólido. Mas vocês ainda estão tomando leite, diz o escritor. Ainda estão tomando leite. Já deveriam estar exercitados, mas ainda estão no estado infantis. Vocês ainda precisam aprender os rudimentos da doutrina. E no capítulo 6, versículos 1 e 2, Paulo disse, ou o escritor dos Hebreus disse, que na minha opinião é Paulo, por isso que eu disse Paulo disse, o escritor dos Hebreus disse de que era necessário elaborar essas coisas para tirar coisas mais profundas. Não ficar nos elementos rudimentares. O conhecimento, meu irmão, o crescimento no conhecimento é uma exigência imposta sobre você, sobre mim, que não tem espaço que preencha. Você pode viver 100 anos e você está vivendo aprendendo. Você vive a vida inteira e a vida inteira aprendendo. Você não é top de linha, ninguém vai ser top de linha. Ninguém vai chegar ao pico, ao máximo. Há um espaço aí dentro de você para mais uma verdade de Deus entrar. E é necessário continuar. Foi dito aqui nessa noite pelo evangelista Adriano que a unção e o poder é uma concessão divina necessária. Mas o ato de equipar-se, de aprender, é sumamente indispensável. Irmão, uma pessoa ungida por Deus com conhecimento da palavra é uma ferramenta afiada que dá resultados que glorificam o nome do Senhor. Nós não aprendemos simplesmente para dizer que sabemos. Não, nós não somos discípulos, mestres gregos. Os discípulos, os mestres e filósofos gregos, eles aprendiam com a intenção de se equipar para grandes discussões. Eles se debatiam entre eles. As coisas que os discípulos, os filósofos mais gostam de fazer eram chamados sofismas, as perguntas sem respostas. Inventar pergunta para o mestre, para o seu filósofo mestre, e não havia resposta. Porque a cada pergunta que o mestre não conseguisse responder, diminuía a parcela que ele tinha que pagar. Eles eram bem espertos. Eles inventavam perguntas, sofismas, perguntas sem respostas, para o mestre não conseguir responder e diminuir a parcela que ele tinha que pagar mensalmente. Nós não somos sofistas. Nós não somos discípulos e filósofos. Nós não aprendemos simplesmente para termos mais argumentos do que A, B, C, D, etc. Não. O conhecimento de Deus é diferente. O conhecimento de Deus não te dá do teu intelecto somente. Impõe sobre a tua vontade a exigência, a obediência à sua palavra. É mais, é maior. E essa imposição de obediência sobre a tua vontade, que o conhecimento de Deus resulta na tua vida, é necessário que eu e você continuamos crescendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua saída será como a alva e ele a nós virá como a chuva será obra que rega a terra. Você pode glorificar o nome de Jesus esta noite? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem um minuto termino. A sétima qualidade de um discípulo, característica, é que ele se ocupa com o crescimento do reino de Deus. Mateus 28, 19 e 20, texto lido. E aí eu termino perguntando para você. Você é um discípulo do Senhor? Mas que pergunta, pastor? Eu já sou crente, mas estou perguntando se você é discípulo. Já aceitei Jesus, pastor? Amém. Eu estou perguntando se você já aceitou o estilo de vida que ele propõe. Aceitei o estilo de vida. Então você aceita a proposta da instrução. A proposta de ser equipado, de ser instruído. Aceita a proposta. Aceita a proposta de que o Senhor te instrua e te enche do conhecimento da sua palavra. E você será um discípulo discipulador. Você estará ocupado com o crescimento no reino de Deus. Mas me permite fazer uma oração? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Oh, glória a Deus. O Senhor está aqui esta noite. Oh, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, levante a tua mão. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na tua presença esta noite, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos e te exaltamos. Porque tu és magnífico, Senhor. A tua glória está nesse lugar.
Nós não queremos ser só uma organização, Senhor. Nós queremos ser um organismo vivo, capaz de influenciar o mundo e transformar as vidas das pessoas. Senhor, nós não queremos somente aceitar como Salvador, mas Senhor das nossas vidas. Não só aceitar uma proposta de estilo de vida, mas aceitar ser equipados, Senhor. Aceitar ser revestidos, aceitar a missão, a responsabilidade de fazer discípulos, de ensinar outros, de entregar pessoas ao teu corpo. Usa cada um dos que aqui estão nesta noite. Usa-os as tuas mãos, e que o teu nome seja em tudo glorificado. É o que nós oramos e pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Quantos podem dizer amém? Irmãos, uma nota, amanhã nós vamos iniciar com a missão, pastor 19h15, para poder utilizar, ganhar tempo para mim, o tempo é precioso por demais, né, pastor João César? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Cada crente, que se Deus é por nós, então vamos nessa confiança.